Continuamos ao vivo com o nosso programa Eclésia dessa noite, direto dos estúdios da Rede Século XXI, falando sobre os 7 pecados capitais. O Padre Guido já começou a explicação no bloco anterior. Os 7 pecados capitais são soberba, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. O Padre Guido está explicando um pouquinho sobre cada uma dessas ocasiões de pecado e também a virtude contrária a cada uma dessas. A soberba, que nós já comentamos no bloco anterior, a virtude contrária a ela é a humildade. Muitas pessoas estão ligando aqui para a gente, como fez, por exemplo, a dona Deolinda Fernandes, de Campinas, aqui pertinho, a Alzira Vieira da Silva, de Jundiaí, São Paulo, Adua Cantelli, de Araras, São Paulo, José Bonifácio de Oliveira, de Itu, São Paulo, Verema Eneide, de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, Antônio Marques, Alavacerce, alguma coisa assim, não sei se está escrito certo aqui, de Bauru, da sua cidade, Padre Guido. Sua cidade, assim, né? Onde ele mora, o Padre Guido é italiano, é claro, né? O Antônio Marcos, lá de Bauru, Cristina da Costa, de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, Teuvino Antônio, de Guaporé, Rio Grande do Sul, e também a dona Cláudia Pacheco dos Santos, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acabou de se tornar sócio aqui da Rede Século XXI. Muitíssimo obrigado, dona Cláudia. A senhora atendeu o nosso apelo e eu agradeço mesmo de coração. Se você quiser ser sócio como a dona Cláudia, já participar do sorteio de hoje, que nós estamos sorteando tanto um livro, né, Resgatando a Alegria de Servir, do Aristides Luiz Madureira, como um terço das mãos sangrentadas de Jesus, sortearemos para 2 associados. A dona Cláudia, que já ligou para a gente, se tornou sócia, já está participando do sorteio. Mais informações, você liga para cá, os nossos telefones estão disponíveis aí no vídeo. Você liga para cá e tire todas as suas dúvidas com os nossos atendentes. Deus lhe pague, viu, dona Cláudia? Muitíssimo obrigado. Outras pessoas estão comentando aqui com a gente também em relação aos programas que exibimos na semana passada e na anterior, pois o último programa do ano passado e o primeiro desse ano foi um programa especial, 2 programas, 2 edições especiais que gravamos com uma pequena plateia, interagindo, fazendo pergunta aqui na hora, tanto para o Padre Guido quanto para o Padre Wander. Esses programas estão disponíveis lá no nosso site, tá? rs21.com.br/eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis lá, inclusive esse que exibimos, onde falamos sobre muitos assuntos, as dúvidas mais recorrentes que a gente recebe aqui durante o ano. Foi um programa bem legal, uma experiência muito bacana. Você pode assistir no nosso site. Esses e todos os outros programas você pode assistir lá pelo site, divulgue também nosso site, que é uma maneira do nosso trabalho continuar também lá na internet, viu? Padre Guido, vamos lá. Sim. O senhor falou sobre a soberba, o próximo pecado é a inveja. O senhor chegou a fazer um comentário já sobre a questão do 9º e do 10º mandamento. Sim. Mas tem uma coisa muito forte aí, Padre Guido, que o senhor comentou rapidamente, que é a questão das palavras de Jesus relacionada ao pensamento. Sim, porque a inveja trabalha muito com a fantasia e com o pensamento, né? E inveja significa não gostar do bem do vizinho de casa, por exemplo. Eu sou um agricultor, o meu vizinho também planta as mesmas sementes, mas cuidou melhor do seu campo, está colhendo mais frutos. Eu fico com inveja. Inveja, minha gente, é uma forma de cobiça. Ed è un pecado também que pode ser um pecado até grave. Certo. De desejar o mal, se mistura um pouquinho também até com o ciúme. E tem uma estátua muito que fala por si mesma na cidade de Roma de uma mulher que está amamentando 2 gêmeos. E tem um menino que está mamando, um bebê, e o outro que, ao invés de mamar, afasta o seu irmãozinho. Olha, já tem este ciúme, esta inveja, bem na hora que nasce, né? E, portanto, o fato de desejar o mal, gente, é um pecado. Procuremos fazer de tudo para evitar isso, porque esta influência negativa tem também uma repercussão nas pessoas que entram até numa fase depressiva. Se eu tenho o meu trabalho, alguém é capaz até de divulgar que o meu trabalho não tem valor e por isso está desprezando, me coloca numa crise. Há pessoas, inclusive, Diácono Eric, que um pouco confundem neste pecado de inveja com superstição. Eu ia tocar nesse assunto. Isso é muito comum, Sim, né, Padre Guido? É muito comum pensar que olha, alguém me desejou o mal, então eu já pego um amuleto, eu não sei, faço uma simpatia, como se diz, né? Falando nisso, acredite se quiser, mas nestes dias houve uma pessoa que me telefonou perguntando, Padre Guido, o senhor sabe qual é o nome dos 3 reis magos? Eu respondi, senhor, em primeiro
lugar, na Bíblia está escrito alguns magos, não tem o nome dos três. Nasceu a tradição dos três devido aos três tipos de presentes que deram o menino Jesus, o ouro, o incenso e a mirra. Mas perguntei, por qual motivo a senhora está fazendo esta pergunta? Ela ficou tão sem jeito, me respondeu, padre, para fazer uma simpatia. Oh, não se faz isso, gente, com as coisas sagradas, né? E há pessoas que apelam para a superstição. Isto acontece qualquer coisa, já são capazes de acender uma vela, digamos assim, se cai o sal da mesa, já está pensando que tem... Não, gente, vamos tirar estas coisas, pelo amor de Deus, porque, inclusive, poderíamos somente assim acenar, olha que a influência também do maligno aproveita desta fraqueza humana para fazer até a cabeça de alguém. E há tantas pessoas que entram numa crise profunda exatamente devido à inveja de alguém. Se nós falássemos num campo, digamos, específico de uma influência do mal, chamaríamos a inveja de trabalho. E há muita gente que acredita de ser vítima de um trabalho que alguém fez. Cuidado, gente, porque não se pode absolutamente brincar com a força do mal, com o autor do mal, porque as consequências são graves de todas as maneiras. Quer dizer, Padre Guido, vê se o senhor está certo o que eu vou dizer agora. A inveja é um pecado, sim, certo? A pessoa desejou o mal de alguém, ela está pecando, não há necessidade e nem porquê. Agora, o fato da pessoa que recebeu, vamos dizer assim, meu vizinho tem inveja de mim, né? Só por isso não significa que eu vou sofrer com isso. Não. Quem vai sofrer é quem está sentindo esse desejo ruim e que é pecado, a inveja. Porém, por outro lado, aí que entra a superstição, porque a pessoa vai querer se livrar dessa inveja com amuletos, né? Tanta coisa, colocando sal debaixo da porta, alho, etc. Essas coisas. Bom, isso aí não precisa nem dizer que é uma besteira tremenda e que nós estamos dando poder a objetos e criaturas e nada ao Criador, que é o contrário da fé cristã. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Então não precisa nem dizer que isso está errado. Agora, o que o senhor estava querendo dizer, Padre Guido, também, que apesar de essa inveja não fazer diretamente mal à pessoa que está sendo invejada, aí abre uma situação de um pecado, é um pecado real, e o demônio pode aproveitar dessas situações, sim, e acaba prejudicando todas as coisas, sim, Padre Guido. Prejudica, e o demônio, infelizmente, usa toda a sua inteligência, sobretudo até através da inveja. E não é raro o caso de pessoas que vivem situações, digamos assim, até lamentáveis, devido à inveja de alguém, certo? E não esqueçamos, inclusive, prezados amigos, que neste pecado da inveja entra também o pecado que é grave de rogar pragas, desejar o mal para uma pessoa. Nunca devemos fazer uma coisa desta. Porque, como falaremos daqui um pouquinho, o perdão deve superar o ódio e outras formas de pecado. Aliás, a inveja é contrária do perdão. É claro. Porque a pessoa está distante do perdão e do amor, né? Da caridade. Sem dúvida. Procuremos exatamente entender se uma pessoa tem até uma prosperidade, não digo só material, mas também dá de notar pelo comportamento, pelas qualidades, vamos aprovar, vamos dar todo o nosso apoio quando notamos exatamente que o bem vai para frente. E não ficar com ciúme ou com inveja, porque eu não alcanço as qualidades dos outros. Muito bem, Padre, muito bem colocado. Cuidado com a superstição e a confusão em relação a isso, né? Olha, a pessoa está tão triste também, sofreu olho gordo. Né? Da mesma maneira que não existe colírio diet, não existe olho gordo também. Fica tranquilo, porque isso é uma besteira. Agora, a inveja é um pecado, desejar mal do outro, isso sim é um pecado, e vamos evitar a ocasião. Um tipo de atitude contrária, vamos dizer assim, positiva à inveja. Podemos falar o quê, Padre Guido? Assim como a gente falou no caso da soberba, que a humildade é a virtude contrária a isso. E no caso da inveja? É favorecer o bem, aprovar o bem. Por exemplo, meus amigos, uma coisa muito importante, um dos gravíssimos problemas da nossa sociedade de hoje, por exemplo, uma pessoa que é vítima do álcool ou vítima do tóxico, etc., né? Pessoa que cria inúmeros problemas.
quando nós notamos um pequeno progresso, uma boa vontade de remediar, um pequeno esforço que essas pessoas fazem, vamos dar todo o nosso louvor. Vamos aprovar, vamos incentivar, meus amigos. Tenhamos a humildade de saber favorecer o clima positivo de uma pessoa que quer se resgatar de determinados vícios ou problemas. Padre Guido, antes da gente continuar aqui a nossa lista, você vai comentar na sequência da Avareza. O Benedito Lourenço Farinha de Camanducaia sempre participa conosco, aliás, ficou sócio. Obrigado ao Benedito de Camanducaia, que ficou sócio. Também ao Sérgio Luiz de Itaiópolis, Santa Catarina. E Solange Simões da Silva de Papanduva, Santa Catarina também. Muito obrigado, vocês acabaram de ficar sócio conosco, atendendo o nosso apelo. A gente sempre agradece mesmo e fica à disposição dos nossos atendentes para tirar a dúvida dos outros telespectadores que, de repente, querem se tornar sócios também. Mas o Benedito está dizendo assim, ó, no caso de um pecado capital, é sempre necessária a confissão? Quando a matéria é grave e tem a vontade firme de pecar, sim. As condições, esta pessoa, como se chama? Benedito. Benedito, obrigado pela sua pergunta, né? Não esqueça que a confissão é obrigatória toda vez que temos uma matéria grave e um pleno conhecimento e, sobretudo, a nossa vontade de pecar. Por isso, a confissão se torna obrigatória. Por exemplo, às vezes há pessoas que me dizem, padre, neste domingo eu não estou com vontade de ir à missa e não vou, mas vou no domingo que vem. Olha que domingo que vem, quando você vai, não pode receber a comunhão, porque faltar à missa voluntariamente, o pecado é grave. Será necessária, primeiro, a reconciliação com Deus através do sacramento da confissão. Quando a pessoa sabe que é errado, tem consciência que aquilo desagrada o coração de Deus, que faz mal para você, para o irmão e até mesmo ofende a Deus, a pessoa sabe que é errado e mesmo assim quer fazer, é pecado, busca a confissão, seja desses relacionados ao pecados, dentro dos pecados capitais ou dos outros. Padre Guido, vamos lá avançar nossa lista, que daqui a pouco o tempo voa, hein? Avareza, o que é avareza? A avareza é um apego, digamos assim, doentio às riquezas. A avareza, meus amigos, a mesma palavra mostra claramente qual é a atitude de uma pessoa de mãos fechadas, né? Alguém poderia logo dizer, mas padre, mas possuir bens materiais é contra a lei de Deus? Não, absolutamente. Pode conferir, abra na Bíblia, no primeiro livro, primeiro capítulo, livro do Gênesis, no versículo 28, está escrito o seguinte, quando Deus criou o homem e a mulher, disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Diácono Eric, ter o domínio da terra, dos bens que a terra nos apresenta, é legal e abençoado por Deus. O pecado acontece quando o apego aos bens materiais tira o lugar de Deus. Certo. E nós temos várias páginas dos evangelhos que acenam este grave perigo para ser evitado. Né? Talvez a passagem mais famosa do jovem rico, Padre Guido. Exato, o jovem rico é citado em Mateus, em Marcos e também em Lucas, onde se apresenta aquele moço que com toda sinceridade diz para Jesus, olha, eu procuro estar bem, viver bem, não atrapalho a vida de ninguém, procuro até ser generoso, etc. Né? Mas o que me falta para a vida eterna? A resposta de Jesus é imediata. Vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me. E de aí que este moço, conhecido, não tem nem o nome dele, fica conhecido como ele falou, o jovem rico, vira as costas, se afasta, nunca mais aparece no Evangelho. Ninguém nos proíbe de pensar que talvez obedeceu a Jesus, mas foi triste, foi embora. E deixou triste também Jesus, que chegou a dizer aquela frase, como é difícil para um rico entrar na glória do céu. E bota aquela comparação, conforme a linguagem típica da época, né? É mais fácil, né, para um camelo passar, né, pela agulha do furo de uma agulha do que um rico entrar na pátria do céu.
Veja que Jesus não tem nada contra as riquezas, mas tem tudo contra o apego demasiado às riquezas. E nesse caso, nós aqui olhando essa interpretação, podemos também correr o risco de confundir justamente o que o senhor estava dizendo. O apego às riquezas não necessariamente são de pessoas que têm muitas posses e muitos bens. A pessoa pode ter poucas posses e ser apegada de maneira desordenada às suas Também, posses. exato. E como também nós temos santos e santas que eram reis e rainhas. É verdade. E também isso nós temos, né? Agora, quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida espiritual, prezados amigos telespectadores, pelo fato que a pessoa humana não pode viver sem ter um ideal, se o ideal principal, que deve ser Deus, não está no seu lugar, entra naqueles que são chamados de mecanismos de defesa. Por isso pode ser uma moda, um carro, uma comida, um animal de estimação, o dinheiro, o sexo e outras coisas. Por isso, meus amigos, temos que ter muito cuidado para não sermos vítimas destes perigos que querem substituir, digamos assim, o maior dos bens que é Deus. A virtude contrária à avareza qual é? Oh, é difícil, né? A generosidade, a bondade, né? A caridade fraterna também, o serviço de um com os outros. São todas essas virtudes que somos capazes, diácono Eric, né? de praticar, né? E nunca ficar de mãos fechadas, né? E olha, se nós pegássemos todos aqueles santos que partiram de nada e construíram grandiosas obras confiando única e exclusivamente na divina providência. É verdade. É porque Deus que nos criou cuida também de cada um de nós. Muito bem, o senhor já falou sobre soberba, inveja e avareza. O próximo agora, a ira. A ira consiste em ficar muito zangado, agindo de forma cruel ou até violenta. Tantas vezes não controlamos o nosso sistema nervoso, né? E somos nós também um pouquinho vítimas da ira. E a ira destrói também uma pessoa com palavras, com calúnias, etc., com péssimo exemplo. Seria interessante abrir a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, quando Paulo ensina a saber dominar a nossa raiva, vencendo o mal, né, com o bem. Interessante. Padre Guido, também a outra confusão que pode acontecer aqui em relação à ira é justamente a justiça, né? Para dar um exemplo claro e direto, Nosso Senhor Jesus Cristo pecou o pecado da ira quando expulsou do templo aqueles vendilhões? Estava esperando por esta pergunta, que são muitas pessoas, diácono Eric, que fazem, né? Quando Jesus preparou um chicote, né? E expulsou do templo pessoas que não estavam lá para rezar, né? Vendedores de boi, de pombas, até os cambistas, gritando porque haviam transformado a casa de Deus, casa de oração, no mercado. O dono do templo é Deus, né? E Jesus, claro, naquele momento ficou, sinceramente, humanamente falando, furioso. Expulsou e, olha, ninguém conseguiu reagir, hein? Não há nenhuma forma de reação registrada nos evangelhos. E todos entenderam que estavam fazendo um gesto que é condenado por Deus. Por isso, a justiça, gente, existe. Obrigado pela sua colocação. Porque, diácono Eric, não esqueçamos que Deus sempre aguarda até o último instante da nossa vida. Nós podemos modificar, caso prático, o bom ladrão, modificar a eternidade da nossa vida espiritual até o último instante da nossa vida terrena, certo? Porém, se nós permanecemos num estado de pecado grave, rejeitando todos os estímulos que a graça de Deus nos proporciona numa maneira gratuita, existe a justiça divina que nos julgará também para o inferno. Não confundir também a questão relacionada à ira e à justiça, a questão da legítima defesa. Já falamos diversas vezes aqui, a legítima defesa é justa, a doutrina da igreja aprova, está lá no Catecismo da Igreja, inclusive, desde que seja uma
defesa de forma proporcional ao ataque, né? Em poucas palavras, por exemplo, a pessoa vai sofrer um atentado, né? Está com uma arma apontada na sua cabeça. Ela mesma, alguém que dependa dela, no caso os filhos, alguém próximo, certamente vai morrer. Você tem o direito de, pela defesa, atacar o agressor? Sim, tem, de maneira proporcional, né? Inclusive, se for sofrer com arma de fogo, é proporcional esse revide também com arma de fogo. Isso não é pecado, isso é defesa, né? Em linhas gerais, por exemplo, o Estado Islâmico, um grupo maluco como o Estado Islâmico, invadindo uma cidade, seja na Síria, no Iraque, matando as pessoas, matando cristãos, estuprando as mulheres, etc., né? Aí cria-se um grupo para defender contra aqueles terroristas e, por alguma razão, aquele grupo defende essa aldeia com um revólver. Eles estão errados? Né? Eles estão defendendo? Eles não estão atacando. Então, nesse caso, também a legítima defesa não deve ser confundida com o pecado da ira. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, no último bloco, falaremos sobre o restante, que o nosso tempo aqui está voando. Liga para a gente rapidinho, tem livro e terço para ser sorteado no próximo bloco já. Se você ligar, dá tempo ainda de participar com a gente, pois agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente encerra essa conversa falando sobre os pecados capitais que ainda falta o Padre Guido comentar. Não sai daí, a gente volta já já.